Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Estamos nós aqui, mais este dia abençoado que o Senhor nos concedeu, para estarmos como a Atalaia. Trazer para você informações a respeito da geopolítica, sempre fazendo um paralelo com os livros escatológicos da Bíblia, né? E a nossa proposta aqui não é trazer pânico, terror e nem sermos o profeta do caos, mas simplesmente mostrar para você, com os acontecimentos, o quanto estamos perto do arrebatamento da igreja, o quanto estamos perto da implantação do governo do anticristo. E hoje nós queremos colocar em pauta aqui e gostaríamos de saber a sua opinião. É sempre comentado, vira e mexe, aparece aí eventuais candidatos ou prováveis candidatos a ser o anticristo. E nós gostaríamos de estar colocando em pauta hoje essas duas figuras que você está vendo na thumb desse vídeo, desse conteúdo aqui. Elon Musk e Donald Trump estão sendo altamente cogitados para serem eventuais candidatos a anticristo. E eu vou mostrar para vocês hoje o porquê que algumas pessoas, ou muitas pessoas, estão chegando a essa conclusão. Ou que Donald Trump ou que Elon Musk podem ser o anticristo. Nós sabemos que para nós que somos pré-tribulacionistas, pouco importa quem será o anticristo. Mas não tem problema nenhum, não tem erro, não tem pecado nenhum as pessoas fazerem uma avaliação, fazer uma cogitação, não prejudica a ninguém. Mas é importante sempre salientar que para nós pouco importa quem será o anticristo. O que importa é permanecermos firmes na presença de Deus, sabendo que ele virá como um ladrão. Haja vista a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, né? Então a palavra de Deus nos exorta a estarmos como as virgens prudentes, mantendo nossas lâmpadas sempre cheias com o azeite do Espírito Santo. E se você está com a sua lâmpada, com a sua lamparina azeitada, transbordando do Espírito Santo de Deus, pouco importa. O que importa é que, se o noivo chegar, você está pronto para encontrar-se com o noivo. Amém? Antes de entrarmos nessas informações, que eu vou inclusive trazer aqui, algo que está agora sendo muito destacado na internet, que é o projeto anglo-saxão, que envolve uma reunião de altas lideranças do mundo político, do mundo empresarial e maçons, que se reuniu pouco antes, alguns anos antes de 2010, e nessa reunião foi tratado muitos acontecimentos, inclusive o que aconteceu em 2020, 2021, que foi o probleminha que saiu lá da China. Isso foi tratado antes de 2010. Antes de 2010, isso já estava projetado, inclusive falando que iria sair de lá, da China, esse problema. Então nós vamos trazer uma pincelada nesse projeto anglo-saxão que envolve esse grupo de lideranças mundial, pessoas importantes e maçons, uma reunião que estava tratando, né, essas pautas e o que iria acontecer no mundo. E nessa reunião também foi tratado a respeito da terceira G mundial. E curiosamente, é dito ali antes de 2010 que possivelmente a terceira G mundial seria deflagrada a partir de um conflito entre o Irã e Israel. E nós estamos vendo tudo isso aí acontecer agora. Inclusive, já está pautado que Israel deve atacar o Irã antes das eleições dos Estados Unidos.
Já está sendo acertado e costurado isso com os Estados Unidos. É bem verdade que dizem que está sendo tratada ali mais uma forma de dar uma resposta, mas sob medida, controlado. Não vão poder bombardear, atacar indiscriminadamente. E parece-me que o que foi tratado é que Israel só poderá atacar e atingir bases militares. Como o intento de Israel é justamente atrasar o Irã na confecção da sua bomba atômica, eles tinham interesse em também bombardear instalações onde possivelmente é realizado o enriquecimento do urânio, onde se tem as centrífugas que fazem o enriquecimento do urânio para a confecção da bomba nuclear. Mas parece que isso está sendo vedado. Não estão podendo ser autorizados a atacar isso. Mas, contudo, não sabemos o que pode ocorrer, o que pode sair daí. E, juntamente com isso, está aí também a questão da eleição do Donald Trump, que, curiosamente, nesta reta final, está recebendo os apoios mais inesperáveis de esquerdistas como o dono do metaverso, o Mark Zuckerberg, que está agora apoiando Donald Trump abertamente. Outras mídias estão fazendo um discurso favorável ao Donald Trump e estão dizendo que foi feito um acordo para que começasse a acontecer este apoio. O primeiro apoio inesperado começou, claro, que com Elon Musk, que sempre foi um esquerdista, mas deu uma guinada de 180 graus e eu já expliquei para vocês aqui um dos motivos que fez com que Elon Musk saísse da esquerda, abandonasse os globalistas e estivesse ao lado de Donald Trump, porque ele sentiu na sua própria casa, na sua própria família, o veneno que eles, os globalistas, estão disseminando no mundo inteiro, que é a destruição da família tradicional, que é essa agenda woke, a agenda LGBTQI+, a agenda do arco-íris, né? E ele foi vítima desse próprio veneno na sua própria casa, quando ele literalmente perdeu um filho para essa agenda satânica, né? O seu garoto se transformou em uma garota. E não apenas isso, né? Esse garoto que se transformou em uma garota disse ter ódio do seu pai, porque o seu pai é rico, milionário, e os esquerdistas ensinam, né, que todo rico, que todo milionário, ele é pernicioso para a sociedade humana. E o filho do Elon Musk, que agora é uma filha, né, disse que não quer mais nem ter o sobrenome dele, né? Abandonou, abriu mão do sobrenome, não considera mais ele como pai e virou as costas para a família. E quando ele sentiu isso na sua própria casa, na sua própria família, houve um despertamento nele. Porém, nós vamos tratar também desse aspecto dele estar junto com Donald Trump e de muitas pessoas estarem cogitando um dos dois para serem o eventual candidato a anticristo. E principalmente também vou falar desse acordo que parece ter sido feito entre Donald Trump e os judeus casarianos, que são os homens que estão no topo da pirâmide mundial. São os homens que comandam Hollywood, que comandam as grandes mídias mundial, que comandam agências como Reuters, né? São as famílias poderosas, os Rockefeller, Rothschild, né? São as fundações poderosas como Open Society Foundation, como a Fundação Bill e Melinda Gates. São essas pessoas que estão ali no topo e que estão coordenando esta possível e eventual aliança. Um apoio para Donald Trump, mas tem uma contrapartida. E dizem que essa contrapartida envolve a questão de Israel e Irã. É muito importante as informações que você vai ter aqui agora, tá bom? Então deixa eu pedir para você desde já, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e me ajude a alavancar esse conteúdo
compartilhando com o maior número de pessoas também. E deixa eu pedir uma coisa para todos vocês, em nome de Jesus. Nós temos um projeto ali em Moçambique que envolve centenas de crianças. Esse projeto é um projeto social com cunho missionário. E com esse projeto, nós estamos atendendo centenas de crianças de famílias, centenas de crianças e famílias vulneráveis que não têm sequer o alimento básico, não têm uma vestimenta, um calçado. E graças a esse projeto, estamos alcançando centenas de almas para Jesus. E você pode participar desse projeto aqui, se valendo dos dados que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me ajude a alimentar essas crianças, me ajude a evangelizar essas crianças ali em Moçambique. Dê uma olhadinha antes de eu voltar para a matéria nisso daqui. São informações importantíssimas que eu vou trazer para você. Mas me ajude nisso aqui, olha que lindo, olha aí. Graças a Deus. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltando. Mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Amém. Então, em nome de Jesus, faça parte dessa obra, faça parte desse projeto, nos ajude. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, está aqui os dados necessários. Não deixe para amanhã, faça hoje. É algo que não lhe custa nada. E eu profetizo na tua vida uma restituição de maneira centuplicada, tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos voltar aqui agora para o nosso conteúdo aqui. Então, a respeito desse projeto anglo-saxão que eu estava falando. Uma reunião que uma pessoa que participou, essa pessoa também era da maçonaria, ela participou dessa reunião como um convidado. E ele diz que ali haviam figuras do meio político mundial, lideranças mundial, né? Também haviam grandes empresários. Ele não dá o nome de todos os empresários ou políticos que estavam ali, mas ele diz que era em torno de 30 homens que estavam nessa reunião aí, e todos com envolvimento com a maçonaria. E ali então estava sendo tratado algo que ele ficou atônito, né? E esse tratamento chamado projeto anglo-saxônico deixou essa pessoa assustada porque, como cunho principal dessa reunião, havia um projeto de despopulação ou de redução populacional. E eles então, nessa discussão de como iriam alcançar a meta, que era reduzir o número da população, eles começaram a cogitar, né, o que estava na agenda. E dentre as questões que estavam na agenda, que visavam essa questão de reduzir o número da população mundial, estava algo que nesta reunião eles trataram como uma gripe. E eles disseram nessa reunião que essa gripe seria lançada lá no Dragão Vermelho, porque também nessa mesma reunião eles estavam também tratando um assunto e diziam que a China havia adquirido um tamanho que estava fugindo do controle deles. Como eu já disse para vocês, a China, para se tornar isso que ela é, foi uma criação desses próprios globalistas, né? Um dos grandes articuladores dessa construção dessa China que nós conhecemos aí, ele morreu recentemente. Era um judeu também, que se chamava Henry Kissinger. Ele foi um grande articulador, juntamente com a família Rockefeller, lá no comecinho da década de 70. Eles que desenvolveram toda essa estrutura para levar todas as grandes indústrias e chão de fábrica para o território da China. E nesta meta, né, de levar para lá
todas as grandes empresas, né? Eles transformaram a China nessa grande potência que é hoje. Eles criaram ela com um propósito, porém fugiu do seu controle. A criatura se tornou maior que o Criador. E eles estão tendo dor de cabeça hoje com a China, que já não se submete mais às determinações dos globalistas como criatura, mas já está batendo de frente e superando o próprio Criador. Então, eles veem isso como um problema. E é tratado ali que iriam colocar lá uma gripe, e essa gripe iria trazer essa meta, que é começar a redução por lá, né? Agora, o que aconteceu é o seguinte, né? É por isso que hoje nós entendemos o porquê, se esse problema saiu de lá do dragão, por que o mundo inteiro, como por exemplo os Estados Unidos, não criticou, não falam contra a China por exportar o problema para o mundo inteiro, que foi o que aconteceu. Então, o que é cogitado nos bastidores foi o seguinte, né? Que isso aqui que eu estou falando para você foi tratado antes de 2010, essa reunião aconteceu antes de 2010, lá em Londres, né? Então, o que acontece? Nós vamos perceber que o que ocorreu foi que colocaram lá o problema, colocaram lá a gripezinha, ou fizeram um vazamento espontâneo do problema, do bichinho, da gripe. Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi que a China falou o quê? Vocês colocaram o problema aqui, soltaram o problema aqui, eu não vou ficar com esse problema sozinho. E ele acabou espalhando para o mundo inteiro. Era algo que era para ficar contido dentro do território do dragão, mas ele falou assim, já que vocês jogaram aqui dentro, eu jogo de volta para vocês também. E espalhou. Por isso que houve aquele problema, né? Que disseram, por quê? Que quando a China já sabia que estava tendo aquele problema pipocando ali dentro, por que eles não fizeram um alerta mundial? Por que eles não alertaram todos os outros países, ficaram quietinhos? Não disseram o que estava acontecendo. Então aí nós vamos entender. E o que está se dizendo é que justamente a China se sentiu prejudicada e falou, não vou ficar com essa bucha sozinha, e espalhou para o mundo afora. Mas é sabido então que este problema já estava lá no cronograma dos senhores do mundo antes de 2010. Nessa reunião também, eles perguntam, perguntado ali o porquê que eles queriam promover essa redução populacional. E o que eles diziam é que haveria um grande problema no mundo, um problema da esfera da natureza, algum distúrbio da natureza, ou nos céus, ou no mar, um mega terremoto, alguma coisa do gênero. Eles diziam que haveria, que estava já em pauta ali, que sabiam que ia acontecer, que eles tinham informações que aconteceria um grande problema e que esse problema aí poderia promover aí posteriormente, né, uma escassez de alimento, poderia dificultar a sobrevivência de bilhões de pessoas. Então, já que teria esse problema, eles tinham como meta reduzir já a população antes do problema, para que quando acontecer o problema, estar com a população que dá para se administrar. É o que eles dizem, né? E esse problema que eles falam que está para acontecer, nós já sabemos que são os problemas que já está descrito ali na Bíblia, né? O livro de Apocalipse, quando fala ali, né, da ira de Deus sendo derramada sobre a terra, nós vamos ver várias tragédias, né? Tragédias promovidas pelo cavaleiro vermelho, pelo cavaleiro preto, pelo cavaleiro amarelo. As tragédias promovidas pelas taças derramadas, pelas trombetas tocadas. Nós vamos ver ali que são tudo tragédias, hecatombe, que acontecem na esfera da natureza. O sol se transformando em sangue, escurecendo, terremoto, maremoto e tudo quanto é tipo de tragédia. Então nós entendemos que
isso vai acontecer naquele período. E eles estão dizendo que para que esse período seja mais sustentável, o melhor é ter um número reduzido de pessoas na face da terra. E por isso eles já estão trabalhando dessa maneira. E, posto isso também, eles diziam nessa reunião que após esse problema, né, dessa gripe que eles colocariam lá no dragão vermelho, que reduziria ao extremo, né, o número populacional da terra, eles também iriam já desencadear a terceira G, que seria também uma ferramenta, um instrumento para ajudar ainda a reduzir mais o número de seres humanos na face da Terra. E eles diziam ali que essa terceira G iria dar-se o início a partir de um conflito entre Irã e Israel. Eles diziam que seria um conflito que começaria entre Irã e Israel e depois escalaria para um conflito global. E eu estou falando isso do projeto anglo-saxão justamente por conta de que estamos na iminência de deflagrar um grande conflito entre Israel e Irã. Já está aí tudo acertado entre Israel e os Estados Unidos e inclusive já está estabelecido que esse ataque deve acontecer antes das eleições presidencial dos Estados Unidos. Então, estamos prestes a ver aí algumas coisas que podem ser confirmadas, que foi tratado nessa reunião antes de 2010. Assim como já vimos que se cumpriu a questão da gripezinha, né? Agora estamos vendo aí bem próximo de se encaixar dentro da agenda deles também esse problema do conflito entre Irã e Israel. E posto isso agora, eu quero vir agora para a eleição dos Estados Unidos. E na eleição dos Estados Unidos, nós estamos vendo algo curioso, né? Tentaram eliminar Donald Trump de tudo quanto é jeito. Não conseguiram eliminar Donald Trump e ele continua aí avançando em todas as pesquisas e pelo que tudo indica, vai ganhar essas eleições. Agora, nós estamos vendo aí um grupo de pessoas enorme partindo para o lado do Donald Trump. Pessoas que eram contra, como o Zuckerberg, que está ao lado dele agora. A mídia, boa parte da mídia também já está. Todos já estão fazendo um discurso de derrota para Kamala. Já está quase que sendo aceito essa questão. Agora, o que estão dizendo? O que estão dizendo é que para que houvesse esse apoio, para que a mídia, para que os poderosos aceitassem Donald Trump, ele teve que fazer um acordo. E como vocês sabem, quem comanda mesmo os Estados Unidos são essas pessoas que ficam nos bastidores, que nós chamamos dos senhores da terra, os donos da terra, os donos do mundo. E grande parte desses grandes donos do mundo são judeus casarianos. Eu falo judeu casariano porque quando a gente fala só de judeu, aí as pessoas já vêm nos chamar de antissemita. Não sou antissemita, sou cristão, oro por Israel, oro por Jerusalém, mas eu sei que a Bíblia também fala daqueles que se dizem ser judeu, mas não são judeu. São da sinagoga de Satanás. E esses judeus casarianos são esses judeus que a Bíblia está falando ali em Apocalipse, que não são judeus, mas são da sinagoga de Satanás. E entra todas essas famílias grandes e poderosas que vocês já conhecem, que a gente sempre fala aqui. Então o que está sendo dito é que ele assinou um acordo com esses caras poderosos, e esse acordo visa dar um apoio total para um conflito de Israel contra o Irã, num propósito de dizimar o Irã, inclusive de tirar toda a sua capacidade de confeccionar a bomba nuclear. Ou seja, de destruir todas as centrífugas de enriquecimento de urânio e também acabar com toda a tecnologia que acredita-se que está muito próximo, se já não confeccionou a sua própria bomba atômica. Mas é o acordo que está sendo dito, que foi assinado nos bastidores para que Donald Trump fosse aceito pelo sistema. E aí então eu vejo a Bíblia falando de um acordo que é assinado e na metade da semana é quebrado. Vocês se lembram? É quando acontece a abominação da desolação. Aí então agora nós vamos ver duas figuras que estão na linha de frente dessa campanha, que é o Donald Trump e o Elon Musk.
O Elon Musk também, muitas pessoas cogitam, seria ele um eventual candidato a anticristo? Eu vou trazer em uma live aqui essa matéria de uma maneira mais completa, mas você sabia que há aí na internet aí a informação de uma mulher que era a babá do Elon Musk? E quando ele era criança, essa babá, conversando com a mãe do Elon Musk, perguntou se ele seria o anticristo. E esta babá veio a público e disse que a mãe do Elon Musk disse para ela: não, ele não é o anticristo, mas ele vai preparar o caminho para o anticristo. Ele vai ser aquele que vai fazer o trabalho, preparando toda a situação e o cenário para a entrada do anticristo. Curioso isso agora, né? A gente vê ele junto com o Donald Trump. Donald Trump assinando, entre aspas, esse acordo com os judeus casarianos, que é os homens que são donos de Hollywood, são donos das grandes emissoras de televisão, são donos de todas as grandes mídias dos Estados Unidos, né? São todos judeus casarianos, né? Então, nós estamos vendo aí algo bastante interessante. É sobre isso que eu quero que você reflita. Vou trazer uma live bem completa com todas essas informações para vocês aqui, para que vocês fiquem por dentro de tudo isso aí e tire as suas conclusões. E você, o que você acha de tudo isso? O que você pensa de tudo isso? Eu quero ouvir o seu comentário. Deixe aqui abaixo o seu comentário a respeito de tudo isso aí. Estamos caminhando para o fim e todos estão dizendo, né, que verdadeiramente o discurso principal do Donald Trump é o quê? Colocar paz. Ele diz que quando ele assumir a presidência, aquela guerra de Ucrânia com Rússia acaba no dia seguinte, né? Ele diz que vai acabar com aquela guerra e vai acertar essa situação. Agora, por que de dar esse suporte para Israel num ataque maciço contra o Irã? Porque Israel tem como sonho principal construir onde está o Domo da Rocha, o terceiro templo. Não seria essa uma ótima oportunidade? Havendo esse conflito entre Irã e Israel, de repente cai-se uma bomba, não sabemos de que lado, bem em cima do Domo da Rocha, destrói tudo aquilo ali e fica o caminho aberto para a construção do terceiro templo de Salomão. E depois da construção do terceiro templo de Salomão, e aí? Chegando na metade da semana, o cidadão chega lá e fala: olha, esse templo aqui é para eu ser adorado, eu vou me assentar aqui, eu sou o Cristo, eu sou o Deus. Pensa em tudo isso aí. E eu vou fazer uma live com todas essas informações. Vou trazer mais detalhes do projeto anglo-saxão. Vou trazer mais informações a respeito dessa babá do Elon Musk. Vou trazer mais informações a respeito desses pactos. E fique atento. Antes das eleições está pré-definido de um ataque de Israel contra o Irã. Estejamos atentos a tudo isso aí. Uma coisa é certa, sabemos que Jesus está voltando. Sabemos que o caminho está sendo pavimentado para o anticristo. Mas eu e você não tememos a isso. Olhamos para tudo isso e declaramos em alto e bom som: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E mais uma vez, quero pedir a todos vocês, em nome de Jesus, me ajude nesse projeto ali em Moçambique. Me ajude em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, não abandone esse projeto ali no Moçambique. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os dados necessários. Me ajude a alimentar essas crianças. Não deixe esse projeto morrer. Em nome de Jesus. Olha que lindo. Graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Amém? Então, você pode fazer parte desta obra da seguinte forma. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários. Não deixe para amanhã. Hoje mesmo, o Espírito Santo de Deus moveu o teu coração, você ama missões, você ama projetos como esse, então não deixe esse projeto morrer. E ao contribuir com esse projeto, você está obedecendo o ID de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E eu profetizo na tua vida a palavra de Deus, que o Senhor te restitua outra medida, sacudida, transbordante
e recalcada. Que as bênçãos de Deus recaia sobre o teu emprego, sobre o teu salário, sobre o teu comércio, sobre a sua despensa, em nome de Jesus. E ainda nesse mês de outubro, eu profetizo uma colheita farta e abundante na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.